Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, paz do Senhor Jesus. Eu aproveito os irmãos em pé, vamos ler a Bíblia Sagrada. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 14, do versículo 1 ao versículo 14 também. Lucas 14, do 1 ao 14. Está escrito assim: aconteceu num sábado, que entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? E eles, porém, calaram-se. E tomando-o, o curou e despediu. E disse-lhes: qual será de vós que, caindo-lhe num poço, em dia de sábado, jumento ou boi, não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. Versículo 7. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhi os primeiros assentos, e dizendo-lhes: quando alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja um convidado mais digno do que tu, e vindo que te convidou a ti e a ele te diga: dá o lugar a este, e então com vergonha tenhas que tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado para sentar-te no derradeiro lugar, para que, ouvindo, vier o que te convidou e te diga: amigo, assenta-te mais assim, mais para cima, então terás a honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E dizia também ao que tinha o convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os parentes, nem os vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te convidem, para que eles te tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres o convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não tendo com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Irmãos, Deus vos abençoe. Podeis tomar os assentos em nome do Senhor Jesus. Nós estamos nos aproximando do final do ano, onde no mundo todo comemora-se o Natal, e quase no mundo inteiro, comemora-se o Natal, as festas de final de ano. Primeiro dia de janeiro é um dia conhecido como confraternização universal. 1º de janeiro é um dia de um feriado praticamente mundial, onde as pessoas se confraternizam e as famílias se reúnem, e isto é coisa muito boa. Então, quando rompe o dezembro, parece que a gente já fica assim em um clima festivo, não é isso? Encontro de famílias, enfim, tudo muito bonito, as pessoas trocam presentes. E eu li um texto aqui na Bíblia Sagrada, em Lucas capítulo 14, onde Jesus Cristo fora convidado para um banquete, e ele aceitou o convite de estar ali. Jesus Cristo foi aquele momento especial, aquele momento social também. Ele se fez presente, porque o anfitrião daquela festa era um principal dos fariseus, um homem importante, que convidara Jesus para aquele momento. Então eu quero pensar com os irmãos o seguinte: o que é que nós podemos aprender com Jesus em momentos de banquete e em momentos festivos? Eu disse que Jesus Cristo foi lá na festa, e na verdade ele foi. E o que nós podemos aprender com Jesus, o nosso mestre, quando
ele ou qualquer um de nós formos convidados para estar em um lugar assim. Jesus Cristo, então, ele como um bom judeu, ele fora convidado para aquele momento. Os judeus tinham seus momentos festivos, um pouco diferente dos nossos. Os judeus comemoravam-se, por exemplo, o desmamar de um herdeiro. Uma criança que quando chegava um herdeiro, que quando chegava o tempo de desmamar aquele menino, eles faziam uma festa, né, para comemorar aquilo. Eles também faziam festa na tosquia das ovelhas. Outra festa que os judeus faziam sempre era na ceifa, quando eles estavam colhendo os mantimentos que Deus dera sobre a terra. E eles faziam festa e comemoravam, e tinha festa em Israel por causa disso. Algumas festas religiosas também, que todos nós conhecemos, as festas dos judeus. Hoje, quando nós humanos, seres humanos, somos convidados para uma festa, às vezes nós olhamos muito a aparência das pessoas, não é assim? Observa-se muito a aparência das pessoas, que roupa elas estão vestidas, que calçado elas estão calçando, como é que as pessoas se relacionam numa festa, quem está alegre, quem está triste. As mulheres, por exemplo, elas observam tudo, sabe a roupa de quem está vestido, a marca do sapato, esse negócio todo, né? Vocês entendem muito bem disso aí, festa. Mas o nosso mestre, Jesus de Nazaré, aquele que nós, ao longo dos anos, nós nos espelhamos nele, nós estamos olhando para ele. Ele fora convidado por esse fariseu e ele foi lá nesse convite. Olha aqui, irmãos, aconteceu no sábado que, entrando ele na casa dos principais dos fariseus para comer pão, vejam esta expressão: todos o estavam observando. Todas as pessoas que estavam presentes naquele banquete estavam de olho em Jesus. Os comentaristas dizem que talvez esse convite que esse principal da sinagoga, principal dos fariseus fez a Jesus, talvez tenha sido um convite malicioso, pernicioso, para pegar Jesus em alguma armadilha. O certo é que quando Jesus chegou àquele lugar, todos o estavam observando. O líder nunca é uma pessoa neutra. Sempre quando o líder está presente em uma reunião, todos ficam observando ele. O bispo aí diz, é lógico que todos te observam, né? Você é o pastor da igreja, todos, é o jeito dele sentar, é o jeito da gravata, todos observam. Bispa Neuza, do mesmo jeito, o povo está de olho em você. É a bispa da igreja, né? Priscila, você não está de fora também não, você é filha dos bispos da igreja, o povo está de olho em você. Até a missionária Cleoni, minha esposa aqui, o povo olha para você, Cleoni, te observa. E todos os líderes aqui, muitos líderes aqui, as pessoas estão de olho em nós. É igual o pai de família dentro de casa. Os filhos olham para os pais e observam aquilo que eles fazem, não aquilo que eles dizem. E o que diz também, mas muito mais aquilo que eles fazem. Então Jesus, ao chegar naquele lugar, observado por todos, aqueles olhares maliciosos, Jesus começa então, irmãos, a trazer lições preciosas naquele momento. Nós lemos aqui, estava ali um homem hidrópico. Essa doença deste homem hidrópico era uma barriga que crescia devido a uma serosidade, uma água serosa que ajuntava no estômago da pessoa, no organismo da pessoa, e aquela barriga crescia muito, e imagino que era muito maior do que a minha. Cadê o Biramar? Está aí? O Biramar, onde fez, o senhor não tinha chegado ainda não. Biramar, quando ele foi me apresentar, ele fez o favor de dizer assim, está aqui o pastor Samuel, um homem muito esbelto, sarado, ele faz caminhada, e por isso que ele tem esse corpo esbelto assim. Eu fiquei olhando para ele. Falei, vou te dar o troco. Não é?
Olha lá e lá. Olha lá e lá, olha lá e lá. Mas aquele homem, irmãos, era uma doença. Aquela barriga esquisita, talvez luminosa, de uma doença estranha que ele carregava diante de si. Jesus Cristo, naquele banquete, a primeira atitude dele ali foi operar um milagre naquela hora. Oh, glória a Jesus. Ele aproveitou aquele momento, aquele banquete. Ele pensou consigo mesmo, já que todos vocês estão olhando para mim, ele antecipou as coisas. E diz o texto sagrado aqui onde nós lemos, e que ele perguntou àqueles homens, é lícito, o dia era sábado, os irmãos sabem das restrições dos judeus, é lícito curar no sábado? Eles, porém, diz o texto aqui, calaram-se. Ninguém tem argumento diante da autoridade de nosso Senhor e Salvador Jesus. E eles calaram-se. Porém, ele tomou aquele homem, e diz o texto, e ele o curou e o despediu. Alguns comentaristas dizem assim, esse homem doente, talvez ele fora colocado naquele banquete, exatamente para que eles pudessem encontrar ocasião em Jesus. O certo é que Jesus Cristo, estendendo a sua mão de poder e de autoridade, curou aquele homem. Curou aquele homem. Oh, Cristo maravilhoso, né, irmãos? Aonde Jesus estava, aonde ele estava, algo diferente, maravilhoso acontecia. E o povo, sem dúvida alguma, por várias vezes Jesus já havia desafiado aqueles judeus religiosos desta forma. Quantas vezes? Lá no capítulo 4, ele expulsou o demônio de um homem e disse que no sábado. Lá no capítulo 6, ele permitiu que os discípulos apanhassem espigas. Os discípulos estavam com fome e ele permitiu que eles apanhassem as espigas no sábado. E sempre os religiosos, eles ficavam furiosos com aquilo. No sábado não pode fazer isto. No sábado Jesus Cristo curou um aleijado ali no tanque de Betesda. Quando a gente vai lá em Jerusalém, a gente vai nesse local aqui no tanque de Betesda. No sábado também, Jesus curou um homem da mão mirrada. Está lá aqui no capítulo 6 de Lucas. E aqui não foi diferente. Ele fez questão de curar aquele homem. E ele falou para todos os convidados, vocês não soltam o boi ou o jumento que num sábado cai em um despenhadeiro, cai em um buraco? Vocês não soltam isso? Vocês não soltam o animal? Não poderia eu soltar este homem neste dia? Oh, glória a Deus. Irmãos, eu quero tão somente que você se lembre de que esse Jesus que esteve na casa desse fariseu aqui, ele está presente aqui na Assembleia de Deus em Campinas, outra vez, nesta terça-feira. Eu sinto Jesus comigo aqui, e eu sei que você sente também. Ele está presente aqui, glória a Deus. Eles, mais uma vez, olha o texto do versículo 6, diz assim, e eles não podiam replicar Jesus em nada. Aqueles religiosos queriam pegar ocasião contra Jesus, eles se calaram. E disse-lhe aos convidados uma parábola dizendo, reparando como eles escolhiam os primeiros lugares nos assentos, ou naquele banquete, na festa. Jesus, nesta hora, ele começa a trazer outra lição importantíssima sobre etiqueta, modo de se portar em um lugar formal, em um lugar fino. Aí ele diz assim, quando fores convidado, não te assentes nos primeiros lugares, para que não aconteça de que outro convidado mais importante do que você chegue e alguém tenha que dizer para você, olha, sente num lugar mais atrás para que a gente coloque um convidado mais digno que você aqui na frente. Interessante. O momento era de banquete, festa, mas Jesus está trazendo algumas lições de etiqueta aqui, mostrando para as pessoas a importância de um cristão, de um servo de Deus, se portar
em qualquer lugar. Correto, irmãos? Os especialistas em gestão de pessoas em todo o mundo, eles dizem assim: todas as pessoas usam uma placa invisível na sua testa. E esta placa diz assim: por favor, faça com que eu me sinta importante. Esse é o ser humano. Esse é o ser humano. Aliás, é necessidade intrínseca do homem. Todos nós queremos ser amados e queremos ser vistos, importados pelas pessoas que estão nos cercando. Então, pela misericórdia de Deus, Jesus Cristo então ensinou para aquelas pessoas ali: olha, quando você for convidado para um lugar formal, aprenda onde é que você se assenta. Não é não? É diferente da casa de Deus aqui. A casa de Deus é a casa do Senhor, né? Só o púlpito aqui, que às vezes o bispo, as pessoas, a diretoria senta aqui. Mas a casa de Deus você senta onde é que você quer e tal. Jesus Cristo está falando de um lugar formal, aquele lugar formal que exige isto. Ele diz: cuidado, veja onde é que você se assenta. Albert Einstein, ele diz assim: procure ser um indivíduo de valor, em vez de se esforçar para ser um indivíduo de sucesso. Por quê? Porque o sucesso é um tipo de autopromoção, e isso é temporário, isso passa. Agora, quando eu e você somos um indivíduo, uma pessoa de valor, esse valor que nós temos, isso as pessoas não esquecem. Não esquecem. Quantos homens que passaram na história. Poucos dias atrás eu falei numa congregação sobre a história que cada um de nós estamos escrevendo neste mundo. Quantos homens que passaram na história, mas o legado desses homens ficou. O legado desses homens ficou. Nós sempre aqui, Igreja de Campinas, nós lembramos do pastor Albino Gonçalves Boaventura, bispo aí o sucedeu. Lembramos das décadas que ele esteve aqui à frente desta obra e a sua marca de humildade, a sua marca de esperar, a sua marca de compassividade que sempre marcou a vida do pastor Albino. Isso, irmão, é ser uma pessoa de valor e não uma pessoa tão somente de sucesso. O mundo hoje está preocupado com sucesso, não é isso? Tem um camarada aí que ele sempre fala: irmão, você está fazendo sucesso, está fazendo sucesso. Vamos procurar ser uma pessoa de valor. É exatamente a lição que Jesus Cristo está nos ensinando aqui. Mas vejam os irmãos, o que Jesus mais nos ensinou. Ele nos trouxe uma lição de humildade. Porquanto qualquer que a si mesmo se humilhar, diz Jesus, será exaltado. Portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Diz que o inimigo mais terrível que eu e você precisamos vencer nesta terra é o inimigo chamado soberba. É o mais difícil de vencer. A gente pensar que é alguma coisa. Diz Paulo: tu que pensas ser alguma coisa não sendo nada. Soberba. Aí Jesus Cristo diz aqui: qualquer que a si mesmo se exaltar, ele será humilhado. Mas se você se humilhar, irmão, se você se humilhar, saiba que o Deus que vê todas as coisas, ele te exaltará. É Deus quem exalta o homem. Glória seja dada ao nome de Jesus. Tiago capítulo 4, verso 6, está escrito assim: Deus resiste aos soberbos, porém Deus dá graça aos humildes. Glória ao Senhor. Esta é outra grande lição que Jesus nos ensina em um momento festivo, de banquete, talvez de final de ano. Ele está nos ensinando isso. Aí ele vem dizer: quando deres um jantar, não chame teus amigos, teus irmãos, vizinhos, ricos, para que não suceda que eles tornem a convidar você e você será recompensado aqui mesmo. Jesus não está dizendo aqui que é proibido a gente convidar um amigo íntimo, uma pessoa querida, para comer conosco. Não, não é isso.
Não é exatamente isso que ele está dizendo. Jesus Cristo está dizendo aqui, através desta palavra, que nós precisamos ter o cuidado com a verdadeira motivação das nossas festas. Toda festa, todo banquete, às vezes tem uma motivação. Os irmãos têm visto aí, através das redes sociais, dos Instagrams da vida, quantos que fazem umas festas, uns banquetes dos mais luxuosos do mundo. E aí eles vão para as reportagens da vida e colocam aquilo e tal. Aí Jesus está falando aqui exatamente isso. Qual a verdadeira motivação da sua festa? É ser generoso, né? É ser bondoso, mesmo que seja para um amigo, para um irmão, para um parente. Ou tem alguma coisa por trás disso? Por que Jesus disse isso aqui, irmãos? Porque ele sabia o que estava por trás do coração daqueles homens que o convidou para aquele momento ali. Aí Jesus Cristo continua dizendo aqui: mas quando fizeres um convite, chama os pobres. Ele queria dar uma lição mais na frente, que nós vamos dizer: chama os pobres, aleijados, mancos, cegos. E serás bem-aventurado, porque eles não tendo com que te recompensar. Aqui Jesus chamou a atenção do povo. E tu serás recompensado. Porque quando você chama esse tipo de gente aqui, eles não tendo com que te recompensar, Jesus diz: recompensado serás na ressurreição dos justos. Irmão, falar isso aqui hoje dentro da Assembleia de Deus de Campinas é gostoso. Nós cremos na ressurreição. Nós conhecemos o capítulo 15 de 1 Coríntios. Nós esperamos a ressurreição dos justos. Mas Jesus Cristo falar isso diante de fariseus e escribas, religiosos da época. Olha, convide pessoas simples de maneira generosa, porque se você não receber galardão aqui, recompensado serás na ressurreição dos justos. Diz o texto sagrado que aquele momento do silêncio, naquele banquete, todo mundo calado, alguém se expressou. Olha aqui: e ouvindo um dos que estavam com ele à mesa, ele deu um grito, parece que um grito da sua alma, e diz: bem-aventurado o que é comer pão no reino de Deus. Bem-aventurado o que é comer pão no reino de Deus. Esse moço aqui, ele era um dos judeus, que os judeus tinham uma crença que no porvir, às vezes, as pessoas iam sentar com Abraão, Isaac, Jacó, profetas, ia ter um banquete no sentido físico lá. Jesus aproveitou outra vez aquela festa para falar de um momento espiritual, de uma festa da salvação de Deus para o mundo. Jesus Cristo, então, ele dentro daquele mesmo ambiente, ele conta-lhes outra parábola. Eu estou terminando aqui. E ele diz: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e à hora da ceia, ele mandou o seu servo convidar, dizendo: tudo está preparado. Irmãos, esse aqui é o chamado banquete da salvação de Deus. Na verdade, todos nós sabemos que Deus tem um banquete preparado lá no céu, lá na Nova Jerusalém, onde para lá nós haveremos de ir qualquer momento destes. Jesus Cristo então tomou aquele banquete ali, aquele momento social, e ele falou sobre o banquete da salvação, que eu e você estamos inseridos nele. A palavra de Deus diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, Deus tem preparado para os seus na glória. No dia em que eu e você chegarmos lá no céu, no dia em que nós chegarmos lá, saiba você que Deus tem surpresas tremendas para mostrar para a sua igreja, para o seu povo.
Os redimidos que chegar lá diante do Senhor, Ele tem surpresas maravilhosas para nós. Paulo diz, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que os olhos não viram, não subiu ao coração do homem, Deus tem reservado lá no céu, lá no seu banquete eterno, no banquete da salvação. Então Jesus Cristo fala sobre este banquete maravilhoso da salvação. Glorificado seja o nome do Senhor. Deixe-me nortear aqui, estou perto de terminar, gente. Não precisa preocupar não, que eu não vou passar muito tempo não. O banquete da salvação de Deus é preparado e oferecido para todas as pessoas neste mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pastor, isto é um assunto para uma terça-feira? Sim. Quantos de nós conhecemos pessoas que não se inscreveram para este banquete chamado banquete da salvação de Deus? Eu quero pedir ao Espírito Santo que Ele faça com que eu e você nos lembremos de alguém agora que não está aqui, que de alguma forma se distanciou do banquete da salvação de Deus, para que nós venhamos trazer esta pessoa. O banquete foi preparado pelo Senhor. Na verdade, é lógico que a vida eterna, muitas pessoas têm uma impressão dizendo assim, pastor, o que nós vamos fazer lá no céu quando a gente chegar lá? Meu irmão, será que vai ser tipo um funeral, assim, um negócio muito, assim, bem como de, me fugiu o termo. Não é formal, mas monótono. Será que será um negócio muito monótono? Não, senhores. Não, senhores, de jeito nenhum. Será uma festa, um banquete preparado pelo Todo-Poderoso para todos os redimidos dele na face da terra. Todos os redimidos dele. É por isso que o Senhor contou aqui que esse homem ele preparou um banquete. A hora da ceia, Ele mandou chamar os convidados. Os convidados eram os judeus. Eram aqueles moços que estavam ali, aqueles que estavam em volta de Jesus. Eram exatamente eles. E Jesus quis mostrar. Os convidados principais não quiseram participar daquela mesa. A mesa de Deus está preparada. O pão da vida está na mesa. Ele vai participar daquela mesa chamado pão da vida, chamado Jesus. A água da vida também vai estar ali. E o Senhor contou esta parábola aqui para que eles estivessem muito apercebidos quanto a isso. Aí o texto diz o texto aqui, que ao convidar o rei, ou ao convidar o dono da festa, para aquele grande banquete, tudo preparado, cada um começou a excusar-se, ou dar desculpas. Um grupo diz, eu tenho algo para ver. O outro grupo diz, eu tenho algo para fazer. O outro grupo diz, eu tenho algo para desfrutar. Não posso ir à festa do rei. Eu sei, irmãos, que você está ouvindo esta palavra aqui hoje, neste momento, e você está dizendo assim, eu aceitei Jesus, pastor Samuel, eu sou crente, eu participo da ceia, eu entrego o meu dízimo, e eu oro, eu jejum, eu sou servo de Deus. Glória a Deus, graças a Deus por isso. Mas existem muitas pessoas que passaram por esses bancos da igreja aqui, e ao longo dos anos, ao longo da nossa caminhada de fé, muitas pessoas retrocederam. Quando está aproximando o convite, aquele último convite para dizer, a festa vai começar, o momento está chegando, eles começaram a dizer. O primeiro disse, olha, eu tenho alguma coisa para ver, eu comprei um campo, importa ir vê-lo, eu peço que o Senhor me tenha por escusado. Comprei um campo, importa ir ver. Quando alguém não quer fazer algo, qualquer desculpa serve. Um comentarista diz assim, quem sabe inventar desculpas, normalmente não sabe fazer outra coisa, só inventar desculpas. Vocês já viram pessoas assim? Tudo que você fala com ela, ela inventa um negócio, ela inventa uma desculpa. Ela tem uma desculpa para remendar as coisas.
Foi o caso desses camaradas aqui. Meu filho, o banquete está pronto, a festa está preparada, tudo está de acordo com aquilo que você espera. Venha para o banquete. Eu preciso ver um campo, não posso ir no banquete. Aí, diz o texto sagrado aqui, que convidou uma segunda pessoa. E essa segunda pessoa diz: comprei 5 juntas de bois e eu vou experimentá-los. Se fosse nos dias de hoje, eu comprei um carro e eu preciso experimentar esse carro, fazer um test drive nele. Aqui ela disse: foi 5 juntas de bois e eu vou experimentar esses bois. Esse aqui tinha alguma coisa para fazer mais importante que o banquete do rei. Oh meu Deus, oh meu Deus. Queridos irmãos, hoje nós estamos vivendo uma época tão difícil, em que, se nós não nos apercebermos, até os nossos filhos, os nossos netos, eles se ocupam tanto, estudam tanto para os vestibulares da vida, estudam tanto para os concursos da vida, eles se preparam tanto, que os pais concordam e dizem: meu filhinho não tem tempo para vir à igreja, ele tem muita coisa para fazer. Ele é pré-vestibulando, ele está estudando para um concurso, ele está fazendo isso e aquilo. Não pode vir à casa do Senhor, não pode, ele não tem tempo. Ele tem muita coisa para fazer, e coisa importante, pastor. Jesus disse: olha, o banquete do rei é mais importante do que qualquer coisa desta vida. E os cultos aqui nesta casa, na casa de Deus, é um preparo que nós estamos fazendo para o grande banquete lá em cima. Lá em cima. O Espírito Santo está falando comigo e com você. Traga o seu filhinho pré-vestibulando para a casa do Senhor, para a ceia do Senhor. Traga o pré-concurseiro para a casa de Deus. Venha com ele para... Aqui é o lugar. Aqui é o lugar. Ah, mas ele vai subtrair muitas horas de estudo e de preparo. Tem problema não. Tem problema não. Isso aqui é o preparo para o grande banquete que não vai findar nunca mais. Glória a Deus. As pessoas, irmãos, estão tendo tanta coisa para fazer, que se esquecem que a principal festa, estamos recebendo o último convite para esta principal festa. Mas diz que é um terceiro grupo aqui, diz que o moço diz: olha, eu me casei e não posso ir. Eu vou desfrutar do casamento que eu tive. É legítimo. O que tem isso? Eu vou desfrutar do meu casamento. Não posso ir à festa do rei. Ah, é? Hoje a gente assiste tantos jovens que se casam e que no momento do evento do casamento, eles não dão glória para Deus. Eu tenho ouvido falar, não aqui em Campinas, aqui tem uma juventude consagrada, mas muitos jovens por aí afora se dizem crentes. Qual a música que você quer no seu casamento? Eu quero tema de novela, não quero música evangélica não. Ah, vai nessa, viu? Aí depois de meses, o casamento já foi embora. Eu quero tema de novela, pastor. Não quero nada com esse negócio não. Aí Jesus Cristo falou, uns disse: eu me casei, eu vou desfrutar do meu casamento agora. Não posso ir à festa do rei. Oh Deus poderoso. Deixe-me terminar então esta palavra dizendo aqui: quando o servo do chefe daquele banquete, o servo do rei, trouxe o relatório dizendo: olha, todos os convidados que o Senhor convidou, no caso espiritual, judeus, eles não quiseram participar do banquete, e veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Aí o dono da festa, indignado, diz: sai na cidade, sai pelas ruas e valados, e chame lá os cegos, os pobres, os miseráveis, chama eles que eles entrarão na minha festa aqui dentro. E não sabe quem são esses cegos?
esses aleijados, esses pobres. Sou eu e você, sou eu e você, sou eu e você, sou eu e você, sou eu e você. Os judeus eram os bonitos do negócio. Os judeus eram os importantes da festa. E eles não quiseram entrar. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Aí Jesus falou assim: chama os gentios, convida os gentios, gente de toda tribo, língua, nação, e todos eles vão entrar no meu banquete. Glória a Deus, oh glória a Deus. Aí a porta da salvação, a porta do banquete foi escancarado para nós. E agora eu e você, brasileiros que somos, o nosso nome está escrito lá no reino de Deus. E daqui a pouco nós vamos participar deste banquete maravilhoso. Alguém não quis? Um dia eles vão querer. Um dia eles vão querer. Um dia Jesus vai pisar os seus pés no Monte das Oliveiras. E diz o texto sagrado que ele vai pisar os seus pés no Monte das Oliveiras. E aquele monte vai fender no meio. E aquele povo judeu vai olhar para ele e vai dizer: esse é o Senhor dos exércitos. Esse é o Messias. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas deixe-me terminar dizendo o seguinte, o último versículo aqui. E disse o Senhor: feito está, meu Senhor, mas ainda há lugar. Gente, você que é crente, salvo, remido, redimido no sangue de Jesus, que espera a volta do Senhor Jesus, eu quero pedir ao Espírito Santo para que Ele traga essa consciência para mim e para você aqui hoje. Ainda há lugar para pessoas se salvarem aqui dentro da Assembleia de Deus de Campinas. Oh, glória a Deus. Ainda há lugar. Eu me lembro daqueles três leprosos lá em Samaria, que eles disseram assim, eles eram leprosos, disseram: vamos lá no acampamento do inimigo e vamos lá buscar comida, nós já somos leprosos, mesmo se eles nos matar não vai fazer diferença. E quando eles chegaram lá, os inimigos tinham fugido e tinham comida à vontade, e eles comeram e depois disseram: não estamos fazendo bem. Hoje é dia de boas novas e nós estamos calados. Nós vamos voltar dentro da cidade de Samaria e dizer para aquele povo: olha, tem comida à vontade aqui fora da cidade. Vocês não precisam passar fome aqui dentro não. Tem comida à vontade. Irmãos, é cada palavra que a gente ouve aqui em Campinas, na escola bíblica dominical, na terça-feira, no domingo à noite. E o Espírito de Deus está falando para nós nesta noite: ainda há lugar para pessoas se salvarem aqui. Ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e pelos valados e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Eu termino aqui com esta palavra: nenhum dos convidados que foram honrosamente convidados, que recebeu o convite honroso para participar da minha festa, diz o Senhor Jesus, eles não entrarão. Por isso que eu disse para os irmãos: vai entrar no banquete de Deus aquelas pessoas que valorizaram as coisas de Deus aqui nessa terra, aqui neste mundo. Não adianta nada, meu filho, ter sucesso nesta vida se não tiver sucesso espiritual. Não adianta nada, meus netos, ter sucesso nesta vida se eles não tiverem sucesso espiritual. Jesus Cristo falou assim: muitos convidados. Ele tinha um convite de honra, mas eles não vão entrar, porque eles não valorizaram o convite do rei. Irmãos, eu quero terminar nessa noite dizendo a mim e a você, que eu e você venhamos cada dia mais aprender nesses momentos de festivos com Jesus, a valorizar as coisas do rei, a valorizar o banquete da salvação. Final de ano nós vamos nos reunir, vamos acender uma fogueira ali em meio ao jantar, em meio àquele momento social. Paremos um pouquinho e vamos reconhecer o motivo do Natal. Chama-se Senhor Jesus Cristo, aquele que nasceu lá 2000 anos atrás e aquele que está vivo, poderoso para sempre. Ele não pode ser esquecido. O aniversariante não pode ser esquecido, se é que nasceu em 25 de dezembro. Ele não pode ser esquecido. Que eu e você tenhamos Jesus Cristo, tenhamos o foco deste banquete celestial cada dia mais em nossa mente. Jesus foi à festa, Jesus compareceu lá,
mas ele se portou como verdadeiro homem de Deus ali naquele lugar, respeitado, né? Respeitado. O povo estava observando ele, o povo estava de olho nele, e ele foi fazendo com que eles emudecessem todos aqueles que estavam presentes ali. Que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida, na minha festa, na sua festa, no meu lar, no seu lar, para a glória de Deus Pai. Quero estar em pé em nome do Senhor Jesus. Há poder do nome de Jesus. O banquete da salvação de Deus, quem sabe, ele vai acontecer antes da virada do 2021, do 2022. Não, irmãos? O banquete de Deus, os nossos olhos estão postos no Senhor, e nós não vamos retroceder de jeito nenhum. Eu quero estar cada dia mais abraçadinho com as promessas de Deus na minha vida, e que você esteja também. Maravilhoso Deus e eterno Pai, te glorificamos e te louvamos nesta noite outra vez, porque o Senhor nos deu a oportunidade de nos ensinar, ó Deus. Ensinar, ó Pai querido, que aonde quer que esteja um servo teu, uma serva do Senhor, nós somos luz naquele lugar. Nós brilhamos, ó Deus querido, como astros neste mundo. Senhor, faz com que todos estes que aqui se encontram hoje, que assentaram no seu coração nesta noite chuvosa, estar aqui em tua casa, Senhor, que todos nós venhamos valorizar o banquete da salvação do Rei. Venhamos valorizar isto, ó Deus querido, e que isto venha, Senhor, cada dia mais atingir os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos netos, nossos sobrinhos, para a glória de Deus Pai. É o que eu te peço no bendito nome de Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Deus vos abençoe em Cristo. Obrigado, irmãos. Deus abençoe Bispo Oídes José do Carmo.